A regra da cadeia é muito simples. É uma espécie de regra de 3 composta. Dá uma olhada. Vamos olhar para uma função de uma outra maneira, então. Aqui a gente tem uma reta e nela um ponto x. Então está aqui o ponto x, ele pode se mover sobre a reta, mas vamos deixar ele paradinho aqui. E uma outra reta. A reta da esquerda e a reta da direita, todas as duas representam os números reais. Pensa uma função f da seguinte maneira. A gente leva o x da reta da esquerda no f de x da reta da direita. Se a gente botar agora um ponto x mais ΔX, esse ΔX ele pode se mover. A ideia é que ele vai tender a zero. Bom, ao x mais ΔX, f associa o ponto y mais ΔY, que é o f do x mais ΔX. Bom, boto o ΔX, o ΔY, e agora a razão ΔY sobre ΔX, nesse caso aí ainda ΔX está grande, é o que vai tender para f' de x, que a gente chama de dy sobre dx. Então, o ΔX tende a zero, e aí numa aproximação, né, a gente vai ter o limite, nesse caso 2. Bom, então isso é uma visão da derivada. Agora, imagina que a gente tem mais uma reta real e uma função g. Então o y vai ser elevado em g de y. E o y mais ΔY vai ser elevado no g de y mais ΔY, que nós vamos chamar de z mais ΔZ. Mas nós também podemos pensar que, na verdade, o x está sendo levado pela g de f, g bola f, a composta, no z. E o x mais ΔX no z mais ΔZ. Muito bem, a gente tem o ΔZ sobre ΔY e agora tem o ΔZ sobre ΔX. Se a gente fizer o ΔX tender a zero, a gente vai ter no limite, né, também o ΔY sobre ΔX, o ΔZ sobre ΔY, que é a g', mas o ΔZ sobre ΔX, olha só, deu o produto. Né? No limite, ΔZ sobre ΔX deu ΔY sobre ΔX vezes ΔZ sobre ΔY. Bom, mas isso é claro, né? Porque o ΔZ sobre ΔX é ΔZ sobre ΔY vezes ΔY sobre ΔX. Então, na hora que passar o limite, a gente tem que a derivada de z em relação a x é a derivada de z em relação a y vezes a derivada de y em relação a x. Ou, significa que a derivada de g bola f é g' de f de x vezes f' de x. Bom, se você chegou até aqui, vou fazer uma advertência. Tem um detalhezinho na demonstração. É que não é garantido que se ΔX é diferente de zero, o ΔY tem que ser diferente de zero. E aí, o ΔZ sobre ΔX igual a ΔZ sobre ΔY vezes ΔY sobre ΔX fica comprometido porque o ΔZ, tudo bem, mas o ΔY embaixo do ΔZ pode ser zero. Mas esse é um detalhe técnico, dá uma pensada, ou então olha num livro.